Susana Peralta considera que a tragédia do Elevador da Glória marca a liderança de Carlos Moedas em Lisboa. Carlos Magno questiona os valores europeus de Pedro Sánchez por causa do seu posicionamento sobre Gaza, acusando-o de estar num labirinto populista. Daniel Oliveira defende que o assassinato de Charlie Kirk representa um ataque à democracia. Teremos ainda espaço para analisar os tempos sombrios que, segundo Manuel Carvalho, a política nos reserva. São os comentadores de regresso das férias com Nuno Ramos de Almeida, Paula Cardoso e Pedro Tadeu. Os comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles divertem, eles manipulam. Eles viciam a República. Ora viva, cá estamos para uma nova época, uma nova temporada dos comentadores, depois das férias, depois da festa do Avante, onde eu estive, e de outras coisas que aconteceram. Aconteceu muita coisa ao longo deste tempo. Mas vamos começar por uma tragédia que infelizmente aconteceu em Lisboa, a questão da queda do Elevador da Glória, onde houve muitas análises e onde Carlos Moedas esteve na Berlinda. Vamos ver o que a Susana Peralta tem a dizer sobre isto. O acidente, esta tragédia horrível do Elevador da Glória marca, obviamente, esta campanha autárquica e marca até mais do que a campanha autárquica. Ela marca o mandato de Carlos Moedas, ou seja, o mandato de Carlos Moedas termina com uma tragédia e apaga o resto? Que Lisboa não vinha há muito tempo. Eu acho que ela se liga ao resto do mandato de Carlos Moedas pelo seguinte: tem havido vários especialistas a explicar, enfim, engenheiros, etc., que têm escrito nos jornais, pessoas que percebem disso, a explicar que não houve, em todo o caso, um cuidado por parte da Câmara para adaptar a gestão das infraestruturas ao aumento da intensidade do seu uso. E isso é algo que, mesmo para nós que não somos especialistas, quer dizer, eu realmente de cabos de elevadores não percebo muito, mas eu, por exemplo, eu vivo no centro histórico da cidade e vejo perfeitamente que há uma intensidade do uso da cidade devido designadamente ao aumento do turismo, que traz imensas vantagens à economia da cidade, mas que também traz, através dessas vantagens, esperava eu, receitas que a cidade podia usar, olha, por exemplo, para limpar de maneira mais intensa a cidade. Ou seja, se há mais pessoas a fazer lixo, isso resolve-se limpando mais vezes por dia, com mais funcionários, com mais caminhões, quer dizer, eu não sei. Eu acho que Carlos Moedas, num momento crítico, teve bem, quer dizer, ele esteve lá e teve uma reação tranquila e depois mandou fechar todos os outros elevadores. Claro que isso é um pau de dois bicos, porque a pessoa pensa, porque é que os manda fechar, não é? Então estávamos assim tão confiantes na manutenção, mas pronto, mas eu acho que apesar de tudo é bom, quer dizer, mostra agora, vamos lá parar, vamos ver o que é que está a acontecer. Decretou o luto municipal, portanto, teve bem. Depois, quando começou a ficar mal, foi a partir, passado 2 dias, que vai dar aquela entrevista desastrosa e começa a atirar em todas as direções. Era Jorge Coelho, uma pessoa morta que não está cá para se defender, depois era a Ana Coreta Correia, que afinal tinha responsabilidade política, esta semana já era o PS, porque são decisões antigas, como se ele não tivesse tido 4 anos para eventualmente as reverter, e portanto a partir daí começa a disparar em todas as direções e parece-me a mim que se perde. Bem, é o mandato que Carlos Moedas está em causa. Paula. Eu começo por assinalar que o acidente do Elevador da Glória, enfim, lamento que ele tenha acontecido, que 16 pessoas tenham morrido, que outras tenham ficado feridas, mas um dia trágico para Lisboa não nos deve distrair dos 4 anos da liderança de Carlos Moedas à frente dos destinos da cidade. Este acidente só é uma marca na medida em que põe a nu os efeitos de sucessivos desinvestimentos que têm sido feitos na gestão da cidade, com decisões focadas em atrair capitais e simpatias externas e completamente desligadas daquelas que são as necessidades das pessoas. Falo da Web Summit, falo da Jornada Mundial da Juventude Católica, falo de sucessivas campanhas de propaganda pessoal, portanto, utilizadas ou feitas com os dinheiros dos munícipes. Para mim é isso tudo que marca a liderança de Carlos Moedas. São as políticas que têm um impacto diário profundamente negativo na vida dos cerca de 550 mil lisboetas, onde eu me incluo. E depois o que marca também é esta incapacidade para perceber que Lisboa não é uma startup, não é? Que as pessoas não vivem nem em hubs, nem comem unicórnios, não é? Portanto, a limpeza urbana, que é também uma das faces mais visíveis do abandono da cidade, percebe-se, transforma-se num mito urbano, que é como nós costumamos dizer já. E a própria questão dos transportes públicos são insuficientes, e há também algo que seria desejável que Carlos Moedas percebesse, que é
O problema da cidade não é a insegurança policial, mas sim a insegurança social. E eu também, portanto, ao contrário de Susana Peralta, não considero que Carlos Moedas tenha reagido bem nas primeiras horas, porque acabou por se ir escudar naquela que é a proteção do governo, em vez de cumprir aquelas que são as suas obrigações enquanto líder de um município, e que, quando se apresentou, foi apenas forçado e contrariado, tendo acabado por abandonar, portanto, o espaço onde deveria, sim, prestar esclarecimentos. E eu termino, enfim, sublinhando que, mais uma vez, com o elevador da glória, que esta tragédia evidencia que o problema para a cidade e para o país não são os imigrantes, que estão a contribuir para o crescimento nacional e que estiveram esta semana, aliás, a defender os seus direitos em frente à Assembleia da República. O problema são as políticas que desprezam as pessoas em nome dos negócios e que fazem de Lisboa cada vez mais uma cidade não para viver, mas para vender. Nuno, a queda do elevador da glória é um problema meramente técnico ou de facto é justo pedir responsabilidades políticas à Câmara pelo que se passou? Eu acho que não é um problema técnico, é um problema político porque tem que ver com as escolhas que a Câmara faz. Por exemplo, uma coisa que se estava a falar, que falou Susana Peralta, sobre a medição do impacto do turismo nas estruturas. Isso foi uma proposta que foi aprovada por proposta da CDU durante o mandato do PS, por unanimidade, não foi feita. Voltou a ser apresentada durante o mandato de Carlos Moedas, não foi feita. Portanto, quer dizer, já havia um entendimento da Câmara que o impacto do turismo poderia ter consequências do ponto de vista das estruturas de transportes, mas não se fez nada em relação a isso. Depois, por exemplo, a escolha de dar dinheiro ao Web Summit e retirá-lo da Carris. Infelizmente, essa proposta de Carlos Moedas foi viabilizada pelo Partido Socialista, que recentemente melhorou bastante ao inviabilizar que se fizesse igual movimento, retirando dinheiro da Gebalis, dos bairros camarários, para dar novamente ao Web Summit. Portanto, há aqui uma escolha que é uma escolha política. Quando, por exemplo, a Câmara Municipal de Lisboa escolhe cortar o IRS aos 10% mais ricos, numa verba superior a 150 milhões, que é uma verba superior à verba que está a ser usada para requalificar os bairros camarários onde vive mais de 10% da população, são escolhas políticas. A passagem da manutenção feita durante um governo PS e continuada por esta Câmara e por as câmaras anteriores, da manutenção dos elevadores a uma empresa privada, tem consequências técnicas e tem consequências, mas deriva de uma escolha política, isto é, deriva de considerar que as empresas públicas têm que ser geridas com critérios privados do mínimo custo possível, porque essas empresas ganham os concursos apresentando uma fatura mais baixa possível. E, na realidade, o que se verificou, ou que parece estar a verificar, é que há 6 anos se mudou o cabo que ligava, e esse cabo que ligava tinha que ter um outro tipo de ligação aos elevadores daquela que foi utilizada. Manteve-se a ligação. Os trabalhadores, mais de uma vez, reportaram que havia ali alguns problemas, só que isso nem sequer fica registado. É absolutamente incrível. Isto é, só há um registro disso quando há um acidente qualquer em que a administração culpa o trabalhador, então isso vai para uma comissão e nessa comissão há uma espécie de processo em que fica registado. Mas um trabalhador qualquer dizer o elevador abanou demasiado, parece que o cabo está a laço, não fica registado, fica ouvido e fica assim. Portanto, há aqui do meu ponto de vista, há aqui problemas técnicos, mas aquilo não foi um desastre natural. Foi um desastre que tem que ver com a forma que escolheram para fazer a manutenção dos elevadores. E o próprio Carlos Moedas mente quando afirma que houve um reforço da verba de manutenção, escamoteando que essa verba de manutenção tem a ver com o aumento da frota da Carris e as compras, porque na realidade, em relação aos elevadores, não houve um reforço de manutenção.
Houve, pelo contrário, uma diminuição, tendo em conta, houve 4% de reforço, tendo em conta que o custo de vida é uma diminuição. E ainda por cima acresce que, quando lançaram um novo concurso, recentemente, lançaram com valores abaixo do anterior concurso. Portanto, quer dizer, há aqui muitas coisas que são escolhas políticas que têm consequências técnicas. É óbvio que nenhum dos vereadores de Lisboa queria que o Elevador da Glória caísse. Ninguém está a dizer isso. Nem ninguém sabia e foi avisado e deixou passar. Mas há uma dinâmica da privatização, há uma dinâmica do cortar nos custos de manutenção que tem consequências graves do ponto de vista da possibilidade de um acidente. E como todos os acidentes, provavelmente não houve uma única causa, houve uma acumulação de causas, mas que todas, aquelas que têm sido apontadas, ainda não há conclusões definitivas sobre o que é que se passou, apontam para aquilo que não está a dizer. Há uma série de, digamos, há um deslaçar na gestão e uma série de opções políticas que levam a que uma série de pequenas modificações acabam por se acumular uma em cima das outras, dando uma vigilância muito menor sobre o problema concreto do Elevador da Glória do que existia anteriormente. Eu não me convenço muito com aquilo que a Susana Peralta diz de que o aumento dos turistas e, portanto, a pressão sobre o Elevador da Glória terá provocado isto, uma coisa que dura há 139 anos e que tem aguentado várias ondas, digamos assim, de utilizadores. Se a manutenção tivesse sido feita, provavelmente não, nomeadamente na questão do cabo que assegurava aquilo, provavelmente isto não teria acontecido. Mas, de facto, como o Nuno disse, há aqui escolhas que foram tomadas e que não se refletem só na questão do Elevador da Glória. Por exemplo, a questão da limpeza que a Susana Peralta também levantou lateralmente na intervenção dela, da limpeza da cidade, que é um dos problemas que eu ouço muitos lisboetas comentarem hoje em dia, que é um problema grande da cidade. Tem também a ver com opções de não investir, de facto, num problema que incomoda os lisboetas e desviar dinheiros, como foi explicado pela Paula, para outros sítios. E, portanto, há aqui, de facto... Já agora vou-me referir ao debate das autárquicas, que já houve dois, aliás, sobre Lisboa, em que este e outros problemas da cidade foram abordados, e assusta-me que o próprio Presidente da Câmara pareça pior preparado que, claro, sou suspeito porque sou do partido de João Ferreira, mas comparado com o que o João Ferreira diz sobre os problemas da cidade, com o que o próprio Presidente da Câmara, que está lá há 4 anos e que devia acompanhar as coisas, diz, há uma diferença até de qualidade de informação que ele dá, que me parece evidente, aliás, reconhecida pela generalidade dos outros dos comentadores, mesmo alguns comentadores de direita. E, portanto, há aqui um problema político e também da própria maneira como Carlos Moedas aborda, como Carlos Moedas aborda os problemas da cidade e os acompanha. Houve uma boa parte da sua gestão que se preocupou mais em promover a sua própria imagem do que em resolver os problemas da cidade. E isso deve ser julgado pelos eleitores agora nas próximas eleições. Mas vamos então mudar de assunto, que este já demorou muito tempo. Só recordar de ti de uma coisa. Sim. Eu falei com várias pessoas do técnico e há uma coisa que se chama cansaço do material. Isto é, um elevador que tem um conjunto de tarefas, imagina, de 20 em 20 minutos é que sobe, se passar a subir de 5 em 5 minutos, e se em vez de tiver 20 pessoas sentadas, tiver 20 pessoas mais 20 pessoas em pé, que se movimentam a tirar selfies, isto vai desgastando o material até uma altura em que há uma espécie de ruptura desse material. Portanto, quer dizer, a sua utilização, o número de pessoas, o número de viagens têm que ser contabilizados. Sim, mas eu li já não sei que relatório também, ou uma notícia a citar um relatório, de que o cabo em causa devia ter sido mudado há 2 anos, salvo erro, e não foi, não é? Portanto, tudo isso ainda parece que tem que ser apurado como deve ser. O cabo em causa, pelo menos nas notícias, isto a gente está aqui a discutir, ainda tinha mais, mudado de 600 em 600 dias, ainda tinha mais 230 não sei que dias. Pois Não já li a alteração do cabo, não sei Sim. se a alteração da morfologia do cabo, do facto de ele ter fibra, uma alma de fibra com polímetros, altera essa mudança. Sim, eu já li o contrário também, mas portanto acho que ainda não há uma conclusão clara do ponto de vista técnico sobre isso. Acho é que o acompanhamento, de certeza, que não foi bem feito. Isso aí é evidente.
e que a opção de externalizar o serviço de manutenção, pelo que os trabalhadores dizem, foi de facto uma desgraça. Mas vamos então mudar de assunto, senão não saímos deste. Carlos Magno resolveu ir ao seu espaço de comentário na CNN criticar o governo espanhol e o apoio que ele tem dado à causa palestiniana. O presidente do governo espanhol é um homem num labirinto populista, sem saída, e quando lhe falam em problemas de orçamentos, de autonomias, de legalidade em Espanha, ele responde sempre com uma palavra que é Gaza, 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 Gaza. Também já quase esqueceu da Ucrânia, e é um bocadinho deprimente perceber que a volta a Portugal, a volta à Espanha em bicicleta, teve uma participação direta do primeiro-ministro no boicote que lhe foi feito. O que me leva a mim a dizer que o populismo, independentemente de todos nós acharmos que aquilo que se está a passar em Gaza é crime e que devia haver uma outra atitude. Agora, só falta um dia destes o presidente Sánchez dizer que vai mandar uma armada invencível para o Médio Oriente ou para Gaza, porque de facto é preciso perceber que a Europa tem que falar a uma voz nesta matéria e que Gaza não pode servir para tapar os problemas de uma região importantíssima, que é a nossa, do globo, onde ainda recentemente, por exemplo, a senhora von der Leyen, fez uma declaração em defesa da exploração do lítio em Portugal e do corredor do Lubito em Angola, que, como se sabe, foi o sítio onde esteve o presidente Biden pouco tempo antes de deixar a presidência americana. Ou seja, andamos nós aqui, preocupados com aquilo que é politicamente correto e que faz sentido, e eu esgotar palavras de ordem, com um populismo de esquerda que a mim, sinceramente, me preocupa, porque do ponto de vista político, a Europa tem que defender os seus valores e tem que defender as suas liberdades, tem que defender a sua diversidade, e não pode ter um líder completamente feito vedeta de Hollywood, ativista de causas que de alguma forma empurram depois todos os outros para aquilo que não deve ser a preocupação fundamental dos europeus. Bom, vou começar pelo Nuno. Pai, Então, eu não consigo perceber a intervenção. Eu proponho-se o quê? A silenciar as centenas de milhares de mortes. Já há números à volta de 680 mil previsíveis mortes em Gaza. Quer fazer o quê? Quer que a gente esteja em silêncio? Sim, de facto, isso é um valor europeu. Isto é, a Europa foi cúmplice no genocídio nazi, foi cúmplice no genocídio colonial, aliás, praticou-o, está nas suas melhores tradições imperialistas desvalorizar os mortos quando não são europeus, arianos, outra coisa que tal, e portanto esta intervenção é completamente disparatada, eu não lhe consigo encontrar lógica. Isto é, se não fosse o Pedro Sánchez e outros governantes europeus, ainda agora a Ursula von der Leyen estava a dizer massacre sobre massacre, que Israel tinha o direito à sua defesa massacrando povos. E agora, neste momento, está a haver uma ligeira inflexão, ainda não insistente, que pela primeira vez a Europa admite restringir o seu acordo comercial e condenar aquilo que está a acontecer em Gaza. Isto é, aquilo que está a acontecer em Gaza não é uma coisa que está a acontecer num outro planeta. Está a acontecer no nosso planeta, com consequências no nosso planeta e com consequências na nossa vida. Isto é, quando os manifestantes na Alemanha são reprimidos por defenderem o direito dos palestinianos a viverem, são presos, a nossa liberdade está a ser ameaçada. Mas mais importante que isso, os palestinianos são ser mortos com o nosso silêncio e com a nossa cumplicidade. Portanto, eu não consigo perceber a amálgama que supostamente Sánchez fala de Gaza, porque o resto corre mal.
Bom, as estatísticas não têm eu grande simpatia por Sánchez, nem as estatísticas dizem isso. Isto é, a economia espanhola é aquela que mais cresce na União Europeia. Portanto, eles têm muitos problemas. Provavelmente a direita voltará a ganhar por questões de que Sánchez está ancorado numa maioria de independentistas que não é simpática ao populismo, esse sim, ao populismo de extrema-direita de Madrid, não é simpática, mas falar sobre Gaza não é um fogo ou um fumo para distrair problemas. Gaza e o genocídio que nós estamos a assistir todos os dias sem fazer nada, sem o conseguir parar, sem dizer que ele é intolerável, é uma coisa que vai definir a nossa vida e não só apenas a nossa humanidade. Vai definir aquilo como vão correr os próximos conflitos no planeta. Está-se a naturalizar duas ideias. A ideia que a guerra e o massacre é a solução, e a segunda ideia, a ideia que é possível e desejável reprimir manifestantes e reprimir opiniões políticas. Isso é gravíssimo. Paula, também não estás de acordo com o Carlos Magno, suponho. Supões muito bem. Olha, acho é que temos aqui este reconhecimento, não é, de quando se fala em valores europeus, estamos a operar no campo exclusivamente financeiro. Não é? A humanidade não é para aqui chamada. A defesa da paz, que está na gênese da criação da União Europeia, já passou a história, claramente. E o que Carlos Magno aqui sugere é que reconhecer o Estado da Palestina, por exemplo, condenar o genocídio de um povo, pedir que se julgue Netanyahu por crimes contra a humanidade, é populista, porque a Espanha e a Europa também têm problemas. Portanto, este é o argumentário. E depois, por outro lado, a ideia de que Pedro Sánchez só se pronuncia sobre Gaza para não se pronunciar sobre questões da vida interna é falsa, como aliás revela uma série de intervenções que ele tem tido sobre imigração, habitação. Portanto, esta ideia também parece indicar que Carlos Magno ignora o impacto das alianças externas sobre as realidades nacionais. Porque quando ele diz que Espanha, quando Sánchez diz que Espanha não vai destinar 5% do orçamento do Estado para a defesa, ou quando apela aos boicotes a Israel e é um travão às grandes tecnológicas, ele está a defender os interesses dos seus cidadãos. E já agora também sinto que está a defender os meus. O que nos deveria inquietar não é a defesa de Gaza por Sánchez, mas sim esta cumplicidade generalizada das lideranças europeias com Israel e este silêncio em relação a tudo aquilo que está a acontecer. E era sobre isso que Carlos Magno deveria estar preocupado, porque se os valores europeus não se conseguem mobilizar para defender pessoas, para combater um genocídio, então eles não servem para nada. Eu gostava de particularizar aqui uma questão, que é isto foi uma manifestação, as imagens que estavam a ser mostradas foi uma manifestação que interrompeu e acabou por eliminar a última etapa da Volta à Espanha, que era normalmente uma etapa de consagração, não me lembro de haver modificações na classificação geral da Volta à Espanha na última etapa, mas independentemente disso, havia uma razão específica para boicotar ou para fazer esta manifestação na Volta à Espanha. Estava uma equipa israelita de ciclistas a correr e apesar de haver muitos e insistentes pedidos de se fazer em relação a essa equipa, o mesmo que se fez, por exemplo, em relação a equipas russas, não permitir que ela percorresse a volta à Espanha, embora os ciclistas em si, coitados, não têm culpa nenhuma, mas enfim, era um gesto simbólico para manifestar o desagrado pelo que está a passar na Palestina. E a verdade é que a organização da Volta à Espanha aceitou isso e daí a justificação da manifestação. E o Pedro Sánchez limitou-se a dizer que compreendia as razões da manifestação e que se calhar até estaria lá se não fosse primeiro-ministro. E, portanto, há aqui há aqui um preconceito em tudo o que o Carlos Magno diz, que nem é só sobre a questão da Palestina ou de Israel. Qualquer manifestação é uma coisa muito desagradável. É tão chato haver manifestações, é tudo tão... Ai, que maçada haver manifestações. As pessoas digam lá o que têm a dizer, mas manifestações interromperam a Volta à Espanha, que maçada, que isto é uma coisa tão aborrecida. Outra coisa também interessante é a mistura depois no diálogo, a elogiar a União Europeia, e especificamente a von der Leyen, pelo interesse no lítio português e em Angola, uma coisa que o Biden até já lá esteve a ver o que é que aquilo era. Há logo aqui uma coisa tão espantosamente interesseira
tão espantosamente vamos lá outra vez explorar os recursos deste planeta Terra até à exaustão, que de facto as pessoas nem dão conta de como o mundo ensina que este tipo de comportamento só nos vai trazer mais problemas e, no entanto, a Europa continua a olhar para o planeta como se fosse uma quinta dela e que pudesse ir lá buscar os recursos naturais em troca de um pequeno investimento. Já agora, queria também sublinhar que a questão do Sánchez permite várias coisas. É que, de facto, supostamente neste domingo, Portugal vai reconhecer o Estado da Palestina. E se não fosse a pressão de Espanha entre os países da União Europeia e da própria Espanha ter avançado para o reconhecimento do Estado da Palestina, se calhar os outros países europeus que o vão fazer agora não teriam feito. E mais do que isso, a presença das forças mais à esquerda do Partido Socialista Espanhol, do PSOE, no governo, certamente influenciou isto. A presença do SUMAR na coligação governamental certamente possibilitou que, apesar de tudo, apesar de já terem passado 2 ou 3 anos desde o 7 de outubro, que levou à retaliação desproporcionada de Israel, a União Europeia finalmente tem um conjunto de países que vai reconhecer o Estado da Palestina e isso parece-me, apesar de tudo, um pequeno avanço para que a situação venha a melhorar. Bom, mais alguém tem alguma coisa a dizer sobre isto? Então vamos falar de outra questão, aquilo que Daniel Oliveira classifica como o avanço do autoritarismo nos Estados Unidos. Que condenar um homicídio político, eu não podia condenar mais qualquer homicídio político, não é o mesmo que branquear a vítima. Ou seja, Charlie Kirk, primeiro, para que as pessoas que não acompanhavam, eu acompanhava há bastante tempo, não era um conservador, como agora eu vejo representado, nem sequer um trumpista. Charlie Kirk disse coisas como que os negros viviam melhores quando eram escravos. Defendeu as execuções, portanto, as penas de morte televisionadas e patrocinadas. Defendeu que alguns opositores do Donald Trump deviam ser mortos. Defendeu que as mortes nas escolas por tiroteios eram um preço que se pagava da liberdade. Eu, com isto tudo, repetindo isto tudo, não relativizo, para além da vítima, para além de ter morrido uma pessoa, um ataque, qualquer tipo de violência política é um ataque à democracia, mesmo quando é contra os inimigos da democracia. A vítima primeira, para além do próprio, é a própria democracia, mesmo quando é contra inimigos da democracia, como era o caso. Agora, uma vítima não é um herói, não são a mesma coisa. E houve aqui um processo que eu acho perigoso a seguir, que é transformar uma vítima, e Charlie Kirk foi uma vítima de um homicídio político, num herói político. Houve desde 2020, eu estive a rever inúmeros crimes políticos com mortes, de crimes contra detentores de cargos políticos. Rapidamente, com mortes. Para fechar. Vou tentar. E tirando no caso do Capitólio, em que morreram 4, não tiveram 10% da atenção. Porquê? Porque a extrema-direita controla as redes sociais, ao controlar as redes sociais, controla a emoção e a narrativa. 76% das vítimas de ataques extremistas nos últimos anos são de ataques de extrema-direita. O assassinato de Charlie Kirk, que era o que Daniel Oliveira estava a referir, mostra bem como a sociedade norte-americana está, de facto, numa situação de pré-guerra civil, quase, e de tensões muito difíceis de gerir, e para os quais o presidente norte-americano não contribui para a sua pacificação. De facto, houve muita gente que reagiu de uma forma efusiva a comemorar o assassinato de Charlie Kirk, de uma forma completamente tonta e abusiva e condenável. Mas também é verdade que a direita aproveita estas oportunidades, e Donald Trump é muito esperto e rapidamente fez isso, para cavalgar a vitimização e assim arranjar pretextos para aumentar o seu poder autoritário. Neste momento já conseguiu correr com um apresentador de um talk show político, o Jimmy Kimmel, que o criticava, processa jornais, enfim, há cada vez uma pressão para controlar a opinião pública e as oposições de uma forma que já se aproxima de facto muito
de uma falha grave da democracia. E depois acho espantoso que, no meio destas discussões todas, nunca se fala do problema das armas a circular nos Estados Unidos da América e de como é fácil um puto irresponsável ou meio maluco como este agarrar numa arma que tem em casa e matar uma pessoa. Ainda por cima, aparentemente, com um treino, porque acertou logo à primeira. Não é? E, portanto, há aqui problemas na sociedade norte-americana que, de facto, fazem cavalgar uma onda de violência política que receio muito possa contaminar também o resto dos países do Ocidente, que seguem muito aquilo que acontece nos Estados Unidos, nos seus comportamentos sociais. Paula. Olha, este é daqueles casos que traz sempre aquelas discussões muito filosóficas a determinada altura, não é? Esta questão de quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, porque eu não defendo sociedades em que, em função das nossas discordâncias políticas, nos comecemos a matar uns aos outros, mas a verdade é que se os ataques à democracia se revestem e cada vez mais das artimanhas mais sórdidas, que incluem a cooptação dos pilares da democracia, inclusivamente esta transformação do espaço digital num terreno de guerra e recrutamento de soldados do ódio, como é que nós não vamos esperar que esta seja a consequência? Portanto, eu não defendo este caminho, mas é importante perceber o que é que nos trouxe aqui. E era sobre isso que eu gostaria que nós nos estivéssemos a mobilizar e a discutir. Mas isso dá trabalho e leva tempo, não é? E muitas das vezes até custa votos. Portanto, não é por esse caminho, infelizmente, que as nossas lideranças políticas estão a caminhar, e quando eu digo custa votos estou a falar inclusivamente na própria questão de introduzir aqui algumas barreiras da forma como nós circulamos pelas redes sociais, e voltando aqui a Pedro Sanches, eu lembro perfeitamente do discurso que ele fez em Davos e que sugeria aquela questão da presença digital, até para controlar a idade de quem está, que estivesse sempre vinculada a uma identificação, portanto, a um cartão do cidadão, a qualquer coisa que nos pudesse, em situações de discurso de ódio, de uma série de instigações que são muito problemáticas, permitisse às autoridades chegar à autoria, que não fosse possível continuarmos, sob o abrigo do anonimato, estar a produzir este tipo de ambientes, este tipo de contextos. Mas, enfim, é muito mais fácil seguir os novos pregadores, mesmo pensando aqui na mobilização da sociedade civil. É muito mais fácil seguir estes ditos influenciadores com uma fé cega e ignorar que os seus sermões são declarações de guerra, porque é isto que nós estamos a ver nas redes sociais cada vez mais. E as balas que mataram, ou o tiro que matou Charlie Kirk, veio de uma arma que ele próprio fabricou e promoveu. Portanto, ele não é um herói, conforme refere bem Daniel Oliveira, alertando para o poder desmesurado da extrema-direita nesta produção de narrativas, porque, aliás, basta-nos comparar com a cobertura mediática que mereceu o assassinato recente de uma deputada dos democratas, não é? Melissa Hortman, e do seu marido. Portanto, é só comparar a cobertura e o que é que se disse e o que é que se escreveu sobre o assunto. Mais uma vez, eu não defendo que Kirk deveria ter sido assassinado por disseminar uma cultura de morte, que era o que ele fazia, mas também não consigo ver como uma vítima, portanto, sendo muito claro em relação a isto, vejo antes como uma baixa numa guerra que ele próprio se orgulhava de instigar. Nuno, Charlie Kirk é um herói ou uma vítima? Estás de acordo com o que o Daniel Oliveira diz? Eu acho que deve-se perceber o que é que ele dizia e o que é que ele fazia. E, na realidade, embora a capa do que ele dizia vem refutar o que eu digo, portanto, supostamente confrontava-se com pessoas para discussões que eram parcialmente transmitidas quando era conveniente, a realidade era menos cor-de-rosa. Ele patrocinava com a sua organização uma lista de professores que deviam, na opinião dele, deixar de ser professores porque tinham uma opinião política diferente da dele e porque tinham uma opinião científica diferente da dele. No fundo, ele estava a fazer, em larga escala, uma lista macartista para expulsar pessoas que não defendiam aquilo que ele defendia. Não defendiam a superioridade da cultura cristã, não defendiam que os negros eram menos inteligentes. Ele tem a célebre frase de que quando vê um piloto negro diz espero que ele tenha tido qualificação. Não defendiam um conjunto de afirmações que ele faz que eram altamente discutíveis
altamente disruptivas da sociedade, uma sociedade que tem várias culturas, várias classes e várias etnias, e, portanto, uma coisa é ser positivo ou não que alguém seja morto tendo mesmo uma opinião correta ou incorreta, não é positivo, é condenável, ele não devia ter sido morto. Outra coisa são as suas opiniões. E depois há uma terceira, que é as consequências da sua morte. Ele está a ser usado como uma espécie de incêndio do Reichstag, que é para recordar que é aquilo que os nazis usaram como pretexto para ilegalizar todos os outros que não tinham uma opinião igual a eles e colocá-los em campos de concentração. E isto é muito, muito visível. Por exemplo, as estatísticas do Departamento de Justiça dizem, como o Pedro disse, que mais de 70 e tal % dos assassinatos têm que ver com a extrema-direita. Diz, aliás, que há um outro número importante que a seguir é assassinatos do islamismo radical, de um conjunto. E depois a extrema-esquerda vem com um número absolutamente residual. O que é que aconteceu a essa estatística? Eu, no outro dia estive a ver um artigo de um professor dos Estados Unidos em que fazia um link para as estatísticas. As estatísticas desapareceram. Está escrito que várias estatísticas vão ser mudadas em função da orientação da administração. A administração vai mudar as estatísticas para disfarçar o facto real de que há uma grande violência política nos Estados Unidos e ela é orientada pela extrema-direita. E agora o que é que vão fazer? Seguidamente, o que é que se propõe neste momento Donald Trump fazer? Perseguir e proibir os antifás. Portanto, quer dizer, por causa de um assassinato condenável, Trump pretende ilegalizar toda a esquerda americana, toda a esquerda que seja a esquerda do Partido Democrata, e culpabilizá-la por esse assassinato. Vamos recordar que quando um elemento ligado ao Ku Klux Klan atropelou uma manifestante antifá e feriu 19, o que Trump declarou foi que havia pessoas boas dos dois lados e que não culpabilizava a extrema-direita pelo facto. Portanto, na realidade, o que nós estamos a assistir é uma subida e um avanço para o autoritarismo e para a ditadura por parte dos Estados Unidos. E vemos isso também nas televisões. Isto é, como o Estado pode decidir junções e fusões de grandes grupos de comunicação, neste momento nós temos vários cómicos demitidos. Antes deste acidente, Colbert foi demitido, agora foi demitido Jimmy Kimmel, por dizer, pura e simplesmente, que afinal o assassino não parecia de extrema-esquerda, mas se calhar parecia mais da MAGA, porque é de uma família republicana, faz tiro desde pequenininho e não lhe eram conhecidas nenhumas opiniões políticas de esquerda. Tudo isso se baseia no facto de umas balas estarem escritas com umas frases que há imprensa, investigadores que dizem que são frases típicas dos jogos de computador, mas quer dizer, ele até podia ser de extrema-esquerda. Isso não fazia toda a extrema-esquerda responsável por um ato que ele tomou individualmente. E, portanto, quer dizer que nós estamos a assistir os Estados Unidos estão-se a tornar uma ditadura militarizada, com uma milícia anti-imigrante, com características de uma SS, em que agridem senadores, prendem pessoas que têm papéis, entram nas cidades como democratas como se fossem uma força militarizada de controle, e isto está a ser a grande velocidade. Ninguém consegue prever se de facto daqui a alguns anos temos de facto alguns aspectos democráticos nos Estados Unidos ou se eles de alguma forma já se extinguiram. Ora bem, vamos ao nosso papel selado. E trago aqui um artigo deixa pôr isto mais dentro de cena. Ora, cá está. Do Manuel Carvalho, no Jornal Público. Ele escreve sobre a crescente probabilidade de André Ventura alcançar o poder, nomeadamente através das eleições presidenciais,
devido à divisão da direita e também à paralisia dos partidos tradicionais. Ele sublinha que o sucesso do Chega não é um delírio, é um cenário cada vez mais realista, que poderá levar a um recuo de décadas ao fim da atual civilização política, digamos assim. Ele argumenta que o sistema político e a imprensa têm sido ineficazes a travar a marcha do Ventura, seja porque o ignoram, seja porque o demonizam, seja porque o normalizam. E, por fim, defende a necessidade de uma resistência cívica robusta e questiona como a democracia deve responder a estas forças que a ameaçam, defendendo que é preciso um manual de instruções para sobreviver a estes tempos sombrios, e sublinha esta frase: a sensação de que a derrota da democracia liberal é iminente alastra. Nuno, volto a ti, que estás muito falador e gostas de perorar. O Manuel Carvalho, estás de acordo com ele? Sim e não. No seguinte sentido, que eu acho que não é possível perceber a subida das forças ditas antissistema de extrema-direita sem perceber o falhanço do neoliberalismo em relação às pessoas. O neoliberalismo é aquilo que mostra às pessoas que a geração dos seus filhos vai viver pior que elas e que todos os dias que avançam estão a viver pior e que lhes dá uma sensação de frustração, de raiva individual que é aproveitada pela extrema-direita. Sem perceber esta história de democracia liberal, está ligada ao conceito de uma democracia formal em que as pessoas podem votar, mas que as decisões são tomadas em Bruxelas ou por acordos de grandes multinacionais e, portanto, nada pode ser mudado, não se consegue perceber esta questão da impotência da política e da impotência da democracia em fazer escolhas e fazer alterações, e do facto de não ser normal que as pessoas, haja pessoas que entram numa empresa a ganhar o salário mínimo e 20 anos depois estão no mesmo salário mínimo, simplesmente o salário mínimo melhorou. Isto não é normal. Não é normal numa sociedade em que, durante a pandemia, durante a crise das dívidas soberanas, durante a crise da inflação provocada pós-pandemia e depois das guerras, as sociedades ficaram mais pobres, mas houve muito mais multimilionários nestas sociedades e na sociedade portuguesa. Há aqui uma frustração, há aqui uma incapacidade de responder aos problemas das pessoas, que é o grande alimento da extrema-direita. Claro que a extrema-direita tem outras formas, ela fala-nos ao instinto milenar que o outro é estranho, desconfiar do estrangeiro, de achar que todo o mal está no tipo que está ao nosso lado, mais pobre e que supostamente não tem a nossa cultura. Isto é, eles conseguiram um milagre de culpabilizar os mais pobres da pobreza da sociedade e de fazer invisibilizar os riquíssimos e os multimilionários nessa equação. A extrema-direita faz esse papel, mas sem o neoliberalismo ela não existia. Agora, estou de acordo numa coisa, não nos mexamos nós para parar a extrema-direita e parar também a resolver as condições que a criaram, e vamos acordar um dia destes numa situação muito escura, muito parecida com o fascismo. Eu recordo que Donald Trump foi derrotado e depois voltou a vencer, ou seja, no espaço no meio não houve soluções para os problemas das pessoas e ele voltou ao poder. Portanto, é essencial, de facto, derrotar as próximas etapas eleitorais da extrema-direita, mas depois, se não se fizer nada para que as condições sociais mudem, ela voltará com mais força. Paula. Manuel Carvalho assume o tom pessimista, não é, neste artigo. O tom pessimista que ele traz a estas reflexões, sendo que eu acho que a utilidade do artigo acaba por ser este arrazoado aqui de perspectivas que ele apresenta, linkando uma série de textos, incluindo um de Pacheco Pereira sobre a ascensão dos brutos, cuja leitura eu recomendo. Enfim, há aqui muitos diagnósticos, mas o que sinto sempre falta são as respostas, não é? As propostas, que vão além de uma reação ao Chega, porque infelizmente sinto que temos dedicado demasiado tempo e energia a combater o ódio e as provocações do Chega, que obviamente é parte também da intervenção, mas que nós não nos podemos ficar por aí, sinto que temos ficado mesmo por aí.
Portanto, em vez de juntarmos esforços para uma frente unida de esquerda, que era isso que eu gostaria de ver acontecer, obviamente que seja mesmo uma frente unida e não uma frente com determinadas vozes de esquerda a sobreporem-se às outras, mas está a ser difícil de encontrar esse caminho, não acho que seja impossível, e espero que não tenhamos de esperar pelo cumprimento da tal profecia ou das profecias do Chega para que isso aconteça, que não tenhamos de chegar a esse momento. E eu dou aqui, só para terminar, um pequeno exemplo de como eu acho que não estamos a fazer o caminho, que é, portanto, esta marra que existe em relação ao Chega, que é a Marcha Cabral, que foi realizada para celebrar o legado de Amílcar Cabral, um líder fundamental para as lutas de libertação, que conduziram ao 25 de Abril, uma iniciativa que parte de uma parte da população que tem sido esquecida ao longo de décadas e que no ano passado mobilizou as diversas lideranças de esquerda, partidárias, mas este ano não suscitou o mesmo interesse. E eu pergunto-me porquê. E a resposta está: no ano passado, o Chega tinha convocado uma manifestação contra a imigração para a mesma data, depois adiou uma semana, mas a presença destas lideranças foi, evidentemente, uma resposta ao Chega e não uma mobilização do lado das pessoas que tiveram esta iniciativa, continua a existir, e que desceram à Avenida da Liberdade. Portanto, a minha proposta para trazer luz a esta idade das trevas em que nós estamos é que, de facto, nos consigamos mobilizar em torno de políticas e alianças que melhorem a vida de todas as pessoas por convicção e não por conveniência política. E eu entendo que andar a reboque do Chega é seguir na contramão do que deve ser a missão da política. Muito bem, e assim encerramos esta emissão dos comentadores. Para a semana voltamos. Os comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles divertem, eles manipulam. Eles viciam a República.